Você sabe a importância de medir o desempenho da sua página? A sua página pode não estar convertendo e eu vou te contar agora sobre duas ferramentas que nós utilizamos aqui no Lead Lovers para aumentar as nossas taxas de conversão e assim melhorar a experiência dos nossos usuários. Continue assistindo e eu vou te mostrar quais são elas. Eu sou a Marina, designer aqui da Lead Lovers, e antes de te contar quais são essas ferramentas, você deve estar se perguntando: por que eu devo metrificar as minhas páginas? E eu entendo a sua dúvida. É preciso ter um bom sistema de metrificação para que nós possamos tomar decisões baseadas em números, em fatos, verdades e não mais em achismos. Com isso, você vai começar a criar páginas que convertem mais e vai parar de andar no escuro. É preciso também que você tenha claro qual é o objetivo da sua página. Se é uma página de captura, você precisa ter os e-mails dos seus leads ou os dados que você precisa. Se é uma página de blog, por exemplo, vai que o seu objetivo seja capturar os e-mails através de uma newsletter. Ou se é uma página de planos, o seu objetivo é com que a pessoa clique em comprar, ou seja lá qual for o nome do seu botão. Mas isso é preciso ter muito claro no momento que você vai criar a página, em todo o processo de análise. Então eu vou começar te contando sobre a nossa primeira ferramenta. Ela eu particularmente amo, é o Hotjar. O Hotjar serve para a gente analisar a interação dos visitantes com as nossas páginas. Medindo a interação dos visitantes com a página, a gente consegue identificar processos que precisam ser melhorados, a gente pode otimizar esses processos e também criar hipóteses sobre o porquê eles estão acontecendo. O Hotjar tem três principais funcionalidades que nós utilizamos aqui no Lead Lovers. A primeira delas, e a mais conhecida, são os heatmaps, que são os mapas de calor. Esses mapas, eles mostram qual parte da página as pessoas estão mais clicando, mais interagindo. Então, como o próprio nome já diz, as áreas que estão com mais cores vibrantes, as vermelhas, laranjas, são as partes que estão mais clicadas. Além desses mapas de calor, a gente consegue identificar até onde as pessoas estão scrollando na sua página, até onde elas estão descendo. Então, com isso, a gente consegue identificar a partir de onde a pessoa deixou a página. E finalizando a parte dos mapas de calor, também tem uma outra funcionalidade que mostra exatamente onde o mouse da pessoa está percorrendo na sua página. Ele mostra o caminho e as áreas que estão mais evidentes também ficam com as cores mais destacadas. A segunda funcionalidade do Hotjar, que nós utilizamos muito no Lead Lovers também, são os recordings, que são os vídeos, gravações das telas em que os usuários estão visitando no seu site. Então, por exemplo, a gente consegue identificar qual a movimentação que o usuário fez exatamente na sua página. Você não acha isso genial? Terceira e última funcionalidade que utilizamos são as surveys, que são as pesquisas. Então você consegue definir a partir de um gatilho específico uma página para aparecer uma pesquisa rápida para os seus usuários responderem. Isto é, pensando em uma página de planos, você consegue personalizar uma pesquisa, por exemplo, depois de 5 minutos que a pessoa está na sua página de planos, 2 minutos, enfim, algum tempo que você selecionar. Você pode fazer alguma pergunta para ela, por exemplo, por que você está tanto tempo nessa página? Você tem alguma dúvida ao contratar? Você tem alguma sugestão? Então, com isso, ela vai te dar insights muito bons para você conseguir otimizar ainda mais o seu site com base no que os seus usuários estão pensando. Isso é muito valioso. A gente precisa sempre escutar o que as pessoas estão pensando e dizendo sobre o seu produto. Então, vamos pensar em algumas situações práticas em que o Hotjar poderia te ajudar muito. A gente precisa então fazer análises, criar hipóteses e validar essas hipóteses para ver se o que a gente imaginou está realmente acontecendo. Então vamos pensar em uma situação: a sua página está há semanas no ar, você já teve muito mais que 1000 visitantes na sua página e não está convertendo, não tem
uma conversão dentro do seu formulário de captura. O que a gente pode fazer? A gente pode analisar aonde, a partir do mapa de calor, as pessoas estão clicando ou até mesmo até onde elas estão descendo na página. Então a gente, com essas duas informações, a gente consegue ter um insight de que vai que a pessoa não está descendo até o formulário está lá no final da página. E no topo da página não tem nenhum botão que desça até esse formulário. Então, vocês estão percebendo todo esse esforço que a pessoa vai ter até realizar a sua conversão? É muito complicado, a gente precisa simplificar. O que poderia ser um processo de simplificação nesse caso? Analisar se todo esse caminho que a pessoa percorre no seu site é realmente importante, tem informações relevantes, ou se a gente tem como simplificar. Provavelmente sim, já que a ação principal que a pessoa precisa fazer é preencher o formulário. Então a gente pode eliminar algumas seções dentre esse caminho, colocar um botão lá no banner, lá em cima, para assim que a pessoa entrar na página já poder clicar. E com todo esse processo, a gente precisa fazer essas alterações e medir para ver se realmente foi eficaz. Bom, agora vamos pensar em um segundo cenário. A sua página tem muitas imagens, muitos ícones que não são clicáveis, são apenas visuais. Só que acontece que as pessoas estão clicando muito neles, ou seja, elas clicam, não realizam nenhuma ação e elas acabam sendo frustradas, né? É muito provável até que elas deixem o seu site. Então tá, essa é uma situação, a gente pode criar algumas hipóteses. Uma hipótese que a gente pode fazer é que realmente as pessoas estão frustradas e a solução que a gente vai colocar para isso vamos pensar, vou pensar mesmo. Nessas imagens que as pessoas estão clicando, será que a gente não poderia colocar uma interação, talvez alguma imagem animada? Nisso, as pessoas não vão ficar frustradas, podem até se sentir interagindo com o site e pode solucionar. Outra solução que nós podemos tomar seria repensar a estrutura dos nossos links. Se as pessoas estão clicando aonde não devem, será que a gente não precisa reformular? Talvez seja a estrutura do menu que esteja confusa, ou os botões, os links não estejam evidentes que eles são clicáveis. Então esse tipo de coisa, aí o que a gente pode fazer? Pode fazer as alterações e testar. Bom, agora pensando na situação inversa, as pessoas não estão clicando nos seus botões. O que a gente faz? A gente precisa chamar atenção para esse botão, ou botão ou link, aonde você quer que a pessoa preste atenção. A gente pode destacar mais ele utilizando uma cor que seja mais contrastante, ou a gente pode usar algum indicativo visual, por exemplo, alguma flecha apontando para o botão, clique aqui, ou essas formas de fazer com que a pessoa note o botão, com que o botão salte da tela. E pensando agora em um outro cenário, em que você analisou o seu mapa de calor e muitas pessoas estão clicando num canto da sua página, esse canto está chamando muita atenção e o resto da página nenhum clique. O que a gente pode fazer? Vamos usar essa área que está mais em evidência para colocar todas as informações que são importantes para o seu usuário ou a informação da ação que ele precisa tomar, que você quer que ele tome. Então a gente foca as informações nesse lugar que está chamando mais atenção e as demais seções a gente pode analisar para ver se realmente são importantes, elas são relevantes e fazer essa balança de que tipo de informação que é realmente essencial conter na página. Vocês perceberam o tanto de informação que a gente consegue ter através do Hotjar? Ele é muito importante para medir a sua página. Mas agora eu vou te contar sobre a nossa segunda ferramenta que selecionamos hoje para a apresentação de métricas. É o Google Analytics. O Analytics é uma ferramenta, como o nome diz, criada pelo Google, é online, gratuito e é ótimo para análise de dados. Ele consegue gerar relatórios personalizáveis de acordo com o que você deseja saber do seu site. O Analytics, ele analisa todas as formas de tráfego que chegam até seu site, seja tráfego pago, ou tráfego orgânico vindo do Google, ou tráfego de redes sociais, todos esses canais pelos quais os usuários conseguem chegar até o seu site. Por tudo isso que o Analytics consegue ter de informação, ele é muito utilizado para otimizar e acompanhar campanhas. Mas hoje nós vamos focar
para otimizar as suas páginas. Algumas métricas que são muito valiosas para analisar as suas páginas do Analytics são: o primeiro conjunto delas são os conjuntos que analisam o comportamento das pessoas nas suas páginas, isto é, qual o padrão de navegação que os usuários realizam ao acessar o seu site ou suas páginas. Começando por: quais páginas estão sendo mais acessadas no seu site? Quais páginas estão convertendo mais? Qual o tempo médio que as pessoas permanecem em todas as páginas do seu site? Qual a taxa de rejeição? Isto é, qual a taxa das pessoas que acessam o seu site e não realizam nenhuma interação e já fecham? E também, qual o fluxo de navegação que os usuários percorreram no seu site? Por exemplo, a pessoa entrou na página de início, foi para a página de planos, depois funcionalidade. Então é muito importante saber esse caminho. E além de tudo isso, a gente consegue saber todos esses dados em tempo real, ou seja, agora, quantas pessoas estão no meu site? Quantas pessoas estão comprando? Todas essas informações que eu passei sobre essas métricas a gente consegue ver em tempo real também. Agora, o segundo conjunto de métricas do Google Analytics são relacionadas às informações sobre o nosso público, ou seja, a gente consegue ter algumas informações sobre quem está acessando o site. A gente consegue saber, por exemplo, qual é a localização geográfica que as pessoas mais estão acessando o seu site. 50% acessa de São Paulo ou 20% acessa de Goiânia. Esse tipo de informação é muito importante também para a gente saber, por exemplo, quando for criarmos campanhas, porque a gente consegue fazer para um público direcionado. Mas além disso, a gente consegue saber também qual o idioma dessas pessoas que estão acessando, qual navegador que as pessoas estão mais acessando, por exemplo, o Google Chrome ou Mozilla. Também quais os dispositivos móveis que mais são utilizados. Isso é extremamente importante. Supondo que as pessoas acessam muito o seu site pelo iPhone X, exemplo. Então você precisa ver, testar se a qualidade e a responsividade do seu iPhone X está ok dentro do seu site. E também a gente consegue saber que dia e horários que os usuários mais acessam a página. Além de todas essas análises e métricas que a gente consegue obter, você consegue também criar metas. Por exemplo, se você tem uma página de planos e você quer que 50% das pessoas cliquem no botão do plano mensal, um exemplo. Então você consegue criar uma meta e estudar se a sua meta está sendo cumprida exatamente com os dados reais pelo Google Analytics. Pensando em uma página que você está apresentando um vídeo de 2 minutos, supondo, você precisa muito que as pessoas vejam esse vídeo, é um vídeo muito importante, então você consegue criar uma meta dentro do Analytics falando que o tempo médio das pessoas na página tem que ser de no mínimo 2 minutos, para garantir que as pessoas estejam vendo. Então esse tipo de metas são muito personalizáveis, são realmente de acordo com o objetivo de vocês com as suas páginas. Mas é muito importante saber que elas existem para que a gente consiga mensurar e ver se o nosso objetivo está sendo cumprido ou não. Tá, Marina, mas você me deu muitas informações, você me deu muitas formas de ver métricas. Mas e aí, o que eu vou fazer com elas? Como eu comentei no começo desse vídeo, a gente precisa saber dos nossos dados, dos nossos números, para que a gente possa tomar decisões que sejam reais, que sejam voltadas para o seu usuário. Então isso é muito importante, não tomar decisões baseadas no que você acha ou no que alguém acha que deve ser feito, e sim no que o seu público precisa. E o que eu sempre falo, que é muito importante, é testar. Nós não temos nenhuma receita de bolo que vá te mostrar o que a sua página precisa exatamente ter para converter, mas você precisa testar. Se você analisa os seus dados, se você cria hipóteses, você consegue criar uma página que seja ideal para o seu público. O mais importante dessas duas ferramentas é utilizá-las em conjunto. Então, assim, como que você pode usar elas juntas? Vou dar um exemplo. Supondo que uma página muito importante para o seu negócio está com uma taxa de rejeição alta, as pessoas estão permanecendo pouco tempo na sua página e ainda mais sem interação. O que você pode fazer?
Essas duas métricas que eu disse, você vai ver com o Analytics, mas aí você vê no Hotjar aonde que as pessoas estão saindo na sua página. Você pode ver tanto com os mapas de calor quanto com as gravações. A partir de que momento as pessoas saem da sua página? Então o que você pode fazer? Identificando esse ponto específico, você pode, por exemplo, ver se ele está muito em evidência. Se ele está em evidência, você talvez até tira da página ou apaga ele para fazer com que as pessoas percorram na sua página e interajam mais se esse é o seu objetivo. Então você precisa repensar a estrutura da sua página. Mas viu como foi importante utilizar esses dois dados juntos? Às vezes não basta só saber quantas pessoas estão saindo e por quê, mas sim entender exatamente o ponto, o motivo que faz essas pessoas tomarem essa decisão. E aí, agora eu quero saber de você. Vocês entenderam as vantagens de metrificar as nossas páginas? São muitas! Então, se por acaso você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e curta esse vídeo para a gente ficar sabendo que você está gostando. E se por acaso você quiser continuar tendo acesso aos nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau!